CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, na cidade de Campinas, oferece 98 vagas de estágio. Bibliotecas Municipais de Campinas oferecem acervo com as leituras obrigatórias da Unicamp. Sancionada a lei que proíbe o uso de motor de sucção enquanto piscinas públicas estiverem abertas aos usuários e também a obrigatoriedade de dispositivo de segurança. É a Lei Manuela. Campinas vai priorizar radares com tecnologia de leitura de placas. Olá, sextou, 16 de janeiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 3 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776. Ou você tem uma outra opção para poder participar, que é abrindo a câmera do seu celular e apontando para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. O CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, está com quase 100 vagas entre estágio e aprendiz aqui na cidade de Campinas. De acordo com o órgão, as vagas são para ensino médio, técnico e superior. E agora, no início do ano, a demanda aumenta mais. Por isso eu aciono a repórter Cassiane Alves, que chega com todas as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Cassi. Olá, Gabriel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, hoje vamos falar sobre vagas de estágio e também para aprendiz. Olha só na cidade de Campinas, para estágio, são 98 vagas. Para isso, a gente vai conversar com o Rômulo Santana, ele que é supervisor aqui do CIEE, vai passar todas as informações para a gente a respeito desses programas. Boa tarde, Rômulo. Como que funciona, então, esse programa do CIEE? E são 98 vagas. Uma boa oportunidade para quem já quer ingressar aí no estágio, né? Boa tarde. Boa tarde, sim, uma ótima oportunidade para começar o ano já como ingressar no mercado de trabalho, né? Hoje são 98 vagas só para o programa de estágio, para diversos cursos, como por exemplo administração, marketing, pedagogia, contabilidade, enfim, tem oportunidade para diversos cursos. O jovem ele se cadastra dentro do portal do CIEE e dentro do portal do CIEE nós temos as nossas empresas parceiras com diversas vagas em aberto. Então, assim, tem oportunidade para todos. E qual é a idade, né, recomendada, assim, tanto para o estágio, como que funciona esse programa e também para o aprendiz? Para o programa de aprendizagem a partir de 14 anos, então ele já tem oportunidade. É importante dizer, ele sempre precisa estar vinculado a uma instituição de ensino. Então, os jovens, a partir de 14 anos até 18 anos, ele está estudando e tem vínculo com uma instituição de ensino, ele já pode entrar no programa de aprendizado e também no programa de estágio no ensino médio. O jovem que já se formou, isso é importante ressaltar que às vezes o jovem acha que não tem essa oportunidade. O jovem se formou no ensino médio, tem 18 anos, já concluiu o seu curso, ele tem oportunidade de entrar no programa de aprendiz, que também tem diversas oportunidades na região. Isso tudo acaba sendo divulgado também, né, nas escolas, nas faculdades, né? É só realmente entrar no portal, fazer ali a verificação das vagas disponíveis e nesse atual momento, né, começo do ano, muita gente já está em busca aí desse estágio ou então também do primeiro emprego, né, Rômulo? E a demanda aumenta bastante nesse período, mesmo em férias. O programa, ele continua, né? É importante ressaltar. Mesmo a escola de férias, instituição de ensino de férias, oportunidades aumentam. E é sempre assim, né? Os programas de estágio, normalmente das grandes empresas, os programas de aprendiz, eles começam agora no início do ano, mas reforçando, o ano inteiro temos oportunidades para jovens aqui na nossa região. São diversas vagas para ensino médio, para os jovens que acabaram de acabar o segundo grau, faculdade,
tanto para estágio quanto aprendiz. E o papel do CIE é exatamente esse: ir até as instituições de ensino, divulgar as nossas vagas, ir até nossos parceiros, mostrar as oportunidades, a quantidade de jovens que nós temos disponíveis, enfim, é uma união de todos para a empregabilidade jovem. Perfeito. E falando um pouquinho sobre as orientações, né? Como supervisor, qual a dica que você então passa, né, para esses jovens que estão aí em busca dessa oportunidade, desse desafio? Qual é o primeiro passo? Olha, nós temos tantas oportunidades hoje de se ingressar no mercado de trabalho e talvez o o maior desafio nosso é o conhecimento, né? A informação chegar até esses jovens. Então eu gosto de usar essa frase assim: jovem, atenção, você tem sim oportunidade de trabalho, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho através do programa de aprendiz e programa de estágio. Independente do curso que você faça, independente se você está numa instituição de ensino médio, tem oportunidade. Que faz isso? Acessa o portal do CIE, se cadastra dentro do portal do CIE, lá tem diversas oportunidades para você, de acordo com a sua região, mais próximo da sua escola, da sua instituição de ensino, mais próximo da sua casa. E outra dica também muito importante: dentro do portal do CIE, quando ele se cadastra, nós temos diversos cursos gratuitos numa plataforma para que ele consiga se desenvolver ainda mais, se preparar para uma entrevista, como se preparar um currículo. Reforço: você não precisa ter experiência, jovem, porque o papel do programa do aprendiz, o papel do estágio é realmente esse: te dar a experiência necessária para você continuar no mercado de trabalho. Então, eu nunca trabalhei, não tem problema. O importante é o seu interesse, a sua vontade de se desenvolver, porque oportunidades não faltam. Perfeitamente. Aliás, é bom ressaltar mesmo, Rômulo, essa questão que o portal UCIE, ele traz também essas dicas e orientações de como ele prosseguir ali depois de conseguir esse estágio, né? No momento ali da entrevista, ele consegue também ter esse apoio com esse programa. Exatamente, o jovem fala assim: mas eu não tenho experiência. O jovem tem muita experiência, eles fazem bastante trabalho em grupo dentro das escolas. Alguns também prestam serviços para a comunidade, dentro de igrejas, por exemplo, enfim. A experiência que nós precisamos, né, as experiências que eles acham que precisam, na verdade, é a responsabilidade da empresa adquirir esse profissional. Então, por exemplo, eu comecei no meu curso de Direito, você está ingressando no mercado, você vai para o programa de estágio para que você aperfeiçoe ainda mais e entenda mais ainda do mundo do trabalho, da área que ele escolheu. E é interessante também a gente falar sobre a questão das redes sociais, né, que eles podem também utilizar aí como uma forma profissional de buscar também essa orientação, né? Sim, dentro do portal, dentro do Instagram do CIE, também tem diversas dicas lá, e lá todos os dias a gente posta todas as oportunidades da região. Tem diversas. Tá certo, então muito obrigada, Rômulo, por conversar com a gente, passar todas essas informações a respeito, né, desse programa. Tá aí então, Gabriel, olha só, vou deixar aqui o portal do CIE, que é portal.ciee.org.br. Como o Rômulo disse, lá tem todas as informações, tem as vagas disponíveis, aqui em Campinas, 98 vagas para estágio, além de ter também essas informações, dúvidas de como elaborar um currículo, como se apresentar diante uma entrevista de emprego, entrevista de estágio. Então, realmente, essa plataforma, esse programa, ele é muito importante nesse momento, não só agora no início do ano, mas aí para o resto da vida aí desse candidato. Eu volto aí com você no estúdio. Sem dúvida, muito obrigado, Cassiane Alves, e ao Rômulo Santana, supervisor do CIE Campinas, pelas informações. 12:00 mais 10 minutos. Bom, existe um fenômeno recente que está sendo discutido: felicidade tóxica, que é a necessidade de estar bem o tempo todo. Nos ambientes de trabalho, na educação, nas relações afetivas e especialmente nas redes sociais, quase como uma obrigação. Quando a mensagem de bem-estar se transforma em imposição, é um problema? Nós estamos adoecendo aos poucos? Como identificar? Existem sinais? Bom, são muitos questionamentos e, para nos ajudar, eu converso agora com a Renata Rivetti, ela que é especialista em ciência da felicidade, autora de O Poder do Bem-Estar, um guia para redesenhar o futuro do trabalho. Então, Renata, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E primeiro, existe de fato essa pressão por felicidade? Como ela funciona? Onde ela está presente? Seja bem-vindo e uma boa tarde.
Obrigada pelo convite, Gabriel. Bom, a gente olha hoje que de fato existe uma grande pressão, principalmente nas redes sociais, da gente estar bem, da gente performar o tempo todo. Então, coisas que antes eram hobbies, né, como correr, como fazer um exercício físico, hoje já vira uma performance obrigatória, mostrando o bem-estar, né? Então, esse é um dos aspectos. A outra é a gente estar no trabalho também, produzindo o tempo todo, mostrando que a gente é super bem-sucedido. E os outros aspectos também, quase que a ostentação que a gente vive nas redes sociais por essa busca de uma felicidade constante que é impossível. Então, o que a gente tem visto que no final isso gera competição, comparação e uma grande infelicidade da gente se comparar e não conseguir chegar sempre no lugar que a gente quer. Então, no final, o que tem gerado tudo isso é uma grande infelicidade mesmo. Sobre as redes sociais que você citou, então, eu já ouvi pessoas dizendo que nas redes sociais todo mundo é feliz, que não existe problema. E um outro lado justificando que de fato só posta coisas boas porque a vida já é difícil demais e seria muito chato ficar compartilhando ali problemas, as coisas do cotidiano, então ali é só um recorte. Como é que você enxerga esta problemática das redes sociais? Como as pessoas utilizam? Uma que só posta coisa boa e a outra que reclama que não quer ver problema, não quer coisa nas redes sociais e sim um momento ali de descanso, um passatempo. Acho que o ponto principal é cada um ter o autoconhecimento de como aquilo os afeta, né? Então, a gente sabe, o filósofo britânico Bertrand Russell fala que uma das maiores causas de infelicidade é a comparação. Então, se eu entro no Instagram e eu fico me comparando e buscando uma vida perfeita que não existe, né, que de fato é só um recorte da vida de alguém, eu vou provavelmente me tornar mais infeliz. Então, eu acho que de fato ninguém vai entrar no LinkedIn para postar reclamação, ou no Instagram para postar problemas do cotidiano. Mas a gente tem que ter esse autocuidado e a gente tem que ter essa autorresponsabilidade de entender que aquilo de fato é um recorte, de que aquilo é um momento e que não existe vida alegre e feliz o tempo todo. Isso de fato é uma ilusão que a gente encontra nas redes sociais. Mas provavelmente as pessoas que também estão postando a alegria, elas também passam por momentos difíceis. Então, o que a gente precisa e o que a ciência da felicidade fala é a permissão para sermos humanos. A gente vai ter altos, baixos e tudo concomitante, está tudo bem. Então, aceitar isso é importante para que a gente não entre nesse status de competição e de comparação, que de fato é o que nos prejudica. Ô Renata, nas suas duas respostas, tanto na primeira quanto essa na segunda, você falou sobre competição. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, a pessoa é competitiva, ela quer se destacar, ela começa a correr e aí ela posta o tempo e aí alguma coisa, uma outra pessoa vai lá e comenta também, ela compara tempo. Isso sempre foi assim e a rede social amplifica? Há uma mudança no comportamento da sociedade? Que análise que dá para fazer? O ser humano, ele sempre foi assim? Ou nós estamos exagerando, a gente está indo por um caminho que é um pouco mais perigoso? Super interessante esse ponto, Gabriel. Existe um estudo de Harvard que pergunta se a pessoa prefere ganhar US$ 50.000 por ano e os colegas de classe US$ 25.000 por ano. Então, ela seria a primeira. Ou ela ganha 100 mil, ela ganha o dobro, né? Ela ganha mais do que ela já ganhava, mas os colegas ganham 200 mil. Ela já deixa de ser a primeira do pódio. E as pessoas, mais de 50%, preferem ganhar menos, elas se prejudicam para ser a primeira. Então, de fato, existe esse olhar de que a gente se compara muito e que a nossa felicidade tem um pouco a ver também com esse olhar de como é que eu tô no meio da sociedade. Acho que isso já é intrínseco na gente, mas certamente as redes sociais e o que a gente hoje vê, né, na mídia, tudo, essa ostentação excessiva acaba prejudicando. O problema disso é que a gente vê isso desde muito jovens, né? Então, assim, crianças começando a ter o rosto, querendo ter o rosto perfeito, adolescentes já querendo fazer plásticas ou botox ou qualquer coisa assim. Então, o problema disso é acreditar que aquela vida postada é real e eu entrar, de fato, numa depressão, numa ansiedade por causa disso. Então, eu acho que a competição, ela existe, mas ela passou do limite saudável, certamente. No passado, Renata, foi difundida a ideia de que pensar positivamente é uma ferramenta poderosa para mudar o rumo da vida, favorecer a realização dos desejos. Então, nós temos muitos livros de autoajuda, frases inspiradoras, né, nas redes sociais. Tem aquele famoso "se você quiser, você pode".
A gente pode dizer que esse tipo envelheceu mal, ele pode ter tido uma intenção, um efeito positivo, mas hoje esse conceito ele tem adoecido a sociedade como se fosse algo fácil, eu quero, eu posso? Perfeito, concordo 100% com você. A ciência que estuda, de fato, a felicidade, o bem-estar, ela fala que o otimismo é super importante, ter esperança é super importante. Então, uma visão, sair desse viés negativo que a gente tem, ele é muito importante para a gente construir uma vida melhor, né? Se eu achar que o mundo, se eu achar que o mundo vai acabar, de fato, eu vou, construir poucas coisas na minha vida, não vou me motivar a buscar novos desejos, novas conquistas. Então, o otimismo, ele é importante, a esperança, ela é importante. O problema disso, e que as redes sociais acabaram excedendo esse tema e levando de uma forma da autoajuda negativa, é que é esse basta querer, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma vida com uma rede de apoio, ela tem babá, ela é herdeira ou qualquer coisa, e ela fala, basta querer ser feliz, é super fácil, as coisas é só desejar que você conquista. Porque normalmente a pessoa que fala isso, ela está num lugar privilegiado. Então, o cuidado que a gente tem que ter é para não afetar pessoas que de repente têm uma condição de vida completamente diferente e que não basta querer, né? Ela está dando duro para sobreviver muitas vezes e a gente falar como se a culpa dela não conquistar as coisas fosse dela. Então, o que a gente nunca pode é culpabilizar a pessoa por não fazer as conquistas que ela deseja, e esse é o ponto-chave, né? O otimismo ele é importante, a esperança ela é importante, mas não pode ser essa cobrança de é tudo simples e você que está errando. Ótimo, e isso realmente não é fácil, né, de equilibrar, se for colocar numa balança lá, de ser otimista, mas também é a questão do tempo todo. Renata, para quem está nos acompanhando, no nosso GC Tem Uma Tarde aqui, tem uma pergunta, né? Se felicidade virou aí um produto de consumo, dá para comprar em forma de curso, fazer um retiro, livro de autoajuda, tudo isso pode auxiliar de alguma maneira? Mas ou de fato ele virou um produto de consumo? Eu acho que existe uma deturpação, né? Porque existe agora, há algumas décadas, já uma ciência que estuda a felicidade, mas que não traz uma fórmula mágica. O que ela fala é, felicidade vem de uma vida com alegria, com satisfação, com significado, mas depende de autoconhecimento, depende de autorresponsabilidade e depende também de disciplina. Então, é que escolhas que você está fazendo para sua vida, né, para construir uma vida com mais sentido, como é que você tem cultivado as suas relações, como é que você busca momentos de alegria, conquistas na tua vida. Então, todas essas respostas são super importantes para construir uma vida mais feliz. Ela vira produto quando alguém fala, você tem que fazer isso, né? Acordar às 5 da manhã, fazer tal coisa, escrever seu diário e colocar práticas como se fosse igual para todo mundo, né? E não num olhar de autoconhecimento. Então, a gente pode sim construir uma vida mais feliz para quem tem as necessidades básicas atendidas, mas de fato depende de autoconhecimento. Não existe fórmula mágica, ninguém pode falar fórmula para você de fato ser mais feliz. Mas os aspectos para você ser mais feliz, hoje eles têm sido sim difundidos e a gente pode aprender a construir uma vida melhor. Saindo das redes sociais, indo para a vida real, para o dia a dia, para o cotidiano. Os problemas que não aparecem para os outros, né? A gente pode dizer que está difícil encontrar um ambiente em que não adoece mentalmente, está faltando empatia. O que tem acontecido? Tem se intensificado, né? Muitas doenças relacionadas ao trabalho, burnout, ansiedade, depressão. Está difícil encontrar esse ambiente, Renata? Acho que sim, Gabriel. A gente vê hoje a Organização Mundial da Saúde fala que já tem 1 bilhão de pessoas, né, com transtornos mentais, então seja ansiedade, depressão, burnout, como você falou. E o que a gente percebe é que existem algumas crises que a gente vive globalmente. Hoje, somente 19% dos jovens sentem que tem algum grupo de apoio, então as relações, elas estão escassas, relações profundas, de fato, né, não seguidores no Instagram. Mas as pessoas sentem que não tem um grupo de apoio, que não tem uma rede com quem contar. E isso é um dos principais preditores da felicidade. Então, essa é uma crise, essa epidemia da solidão, ela é uma crise muito importante a gente enfrentar. A crise talvez seja do sentido da vida,
As pessoas têm tudo acessível, elas têm várias oportunidades, mas se sentem sem um propósito, sem um porquê, então elas estão só sobrevivendo. E eu acho que a IA está chegando também, impactando a inteligência artificial, a nossa vida, a gente perdendo, dando um pouco da humanidade para ela que a gente deveria resgatar, né? Não dá para o ChatGPT substituir o meu psicólogo. Então a gente precisa olhar para isso e que talvez seja no final de tudo isso, como você falou, uma grande crise da humanidade, da empatia, da colaboração, da compaixão, da gentileza. Acho que isso está faltando no mundo de hoje, sim. Ô, Renata, para a gente poder encerrar, infelizmente que o meu tempo já está bem curtinho, você passou por essa pressão de ou ter que ser feliz o tempo todo na sua vida ou de um ambiente de trabalho muito complicado? Eu acho que eu trabalhei com marketing muitos anos em multinacionais, então o que eu enxerguei sempre é a sobrecarga é normalizada, o assédio, o abuso. Então eu, Renata, nunca vivi de fato nenhum desses desafios, mas eu enxergava isso ao redor. E quando eu olho também o mundo ao redor, eu vejo as pessoas sofrendo, né? Eu acho que a gente sente isso claramente. Então eu sempre tive essa busca para tentar entender o que que é a felicidade nesse olhar mais científico e como é que a gente sai desse cenário sabendo que o mundo vai continuar sendo desafiador, né? Não adianta esperar o mundo perfeito. A gente vai viver anos de crise, mas como é que a gente cuida da gente nesse cenário? Para quem está interessado, O Poder do Bem-Estar, um guia para redesenhar o futuro do trabalho, onde que encontra? Em todas as grandes livrarias, também no site da Companhia das Letras, mas ele está acessível para todos. Ótimo. Renata Rivetti, especialista em ciência da felicidade, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, ter passado as informações aqui para os nossos telespectadores. Tenho certeza que foi de grande valia. Já faço um novo convite para você retornar, que seja sempre num cenário melhor do que nós temos hoje, mas fica aberto aí para suas considerações. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, Gabriel. Nós aqui agradecemos a participação da Renata ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia. E agora nós vamos com as notícias da metrópole, porque você sabia que os livros da lista do vestibular da Unicamp podem ser encontrados nas bibliotecas municipais aqui da cidade? Para saber quais as obras e como realizar este empréstimo, você confere agora na reportagem de Rafael Turati. Estudar para o vestibular exige foco, tempo e muitas vezes um investimento alto em materiais. Pensando nisso, todas as bibliotecas públicas de Campinas reforçaram seus acervos para oferecer de forma totalmente gratuita os livros exigidos nas listas de leitura obrigatória da Unicamp. A iniciativa visa democratizar o acesso à leitura e apoiar os estudantes que nem sempre possuem recursos para adquirir todos os títulos da lista. É apostar no acesso igualitário, na possibilidade de efetivamente todas as pessoas terem a possibilidade de acessar esse material. A leitura é fundamental, ela capacita para as pessoas uma série de coisas. Então, quem tiver a possibilidade de poder acessar as bibliotecas, faça a carteirinha e acesse esse material de leitura. É garantia de competir pau a pau com as pessoas. E o que é mais legal é que, como essa leitura, o empréstimo na biblioteca é feita por tempo determinado, ela também disciplina a sua leitura, né? Então, são vários aspectos aí que o empréstimo desse material da biblioteca, dessa literatura voltada para o vestibular, ele possibilita para as pessoas. E para realizar o empréstimo é simples. Basta apresentar o RG, o CPF e um comprovante de residência, vale tanto o documento físico quanto digital. E cada pessoa pode retirar até 2 itens que devem ser devolvidos em um prazo de até 15 dias. A gente respeita que às vezes a pessoa precisa de um pouquinho mais de tempo, a gente tem uma tolerância com relação a isso, mas é fundamental imaginar que outras pessoas também precisam fazer essa leitura. Então, a devolução dentro do prazo para a gente é fundamental. As bibliotecas funcionam de segunda a sexta-feira com horários que variam conforme cada unidade. A lista com endereços, telefones e horários de funcionamento dos espaços estão no site da Prefeitura. Você tem todos os autores que você puder imaginar. A gente tem Conceição Evaristo, Krenak, José Paulo Paes, Chimamanda. Nós temos de tudo aqui. Você tem material que tem em braille, tem coisa que está em quadrinhos. Então, a possibilidade de leitura para quem está com vontade de competir
passar no vestibular, é só chegar nas bibliotecas públicas de Campinas. É um espaço público extremamente democrático e de fazer acesso à informação, ao conhecimento e à literatura de qualidade. Em Campinas, o Orion, novo laboratório de biossegurança máxima, está previsto para inaugurar em 2027. A nossa equipe foi conhecer os novos protocolos de segurança e os procedimentos exigidos para evitar contaminação na entrada e saída do local. O Orion, primeiro laboratório de biossegurança máxima, construído em Campinas, está localizado no CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. A previsão é que fique pronto em 2027. E para isso precisa seguir protocolos rigorosos para que pesquisadores analisem com segurança vírus e bactérias considerados os mais perigosos pelo alto potencial infeccioso e letal. O complexo Orion é um complexo laboratorial, então muito se fala sobre o nível de biossegurança 4, né, que será o primeiro do país, mas o Orion também terá outros laboratórios, né, desde o nível de biossegurança 2 até o 4. Então, a expectativa é que a gente possa ter muitas pesquisas voltadas para a preparação de pandemia, como a Covid-19, né? A gente viu como é importante essa preparação, ter laboratórios e pesquisadores treinados para esse tipo de trabalho. Esse espaço, por exemplo, que nós estamos, é um laboratório de treinamento, então, mesmo antes do Orion ficar pronto, é possível treinar pesquisadores aqui, fazer simulações, tanto em nível de biossegurança 3 quanto em nível de biossegurança 4. O espaço conta com um centro de treinamento que simula, sem nenhum risco real, o procedimento para acessar o laboratório, evitando contaminação. Cada pesquisador passa por esse treinamento até ficar apto para atuar num laboratório real. Hoje a gente tem um programa de treinamento, né, estruturado. Ele começou em fevereiro de 2024 nesse espaço. E a gente recebe 8 pessoas por treinamento. Então é um treinamento bem individualizado, que é para ser um treinamento bastante prático, não demonstrativo, para o pesquisador sair daqui, a pessoa que vai trabalhar nesse nível, sair daqui com segurança para voltar para a sua instituição e trabalhar de forma segura. Então esse treinamento ele é para o nível 3 de biossegurança, que a gente já tem esquematizado, né? O mesmo laboratório que a gente trabalhou durante toda a pandemia com a Covid-19, né? Que a gente utiliza os EPIs que são descartáveis, né? Que máscara, aquele conjunto de EPIs. Para o nível 4 de biossegurança, então a gente está nos capacitando para receber esse treinamento, para poder dar esse treinamento, na verdade, né? Então, a etapa que a gente está agora do projeto é receber os treinamentos para capacitar a equipe para ser capaz de dar o treinamento para os pesquisadores, né, que vão trabalhar no Orion futuramente. Num treinamento para nível 4 de biossegurança, então a gente faz sempre um paralelo com o treinamento de um piloto de avião, né? Então ele vai ter lá aulas teóricas, depois ele vai ter a oportunidade de treinar num ambiente seguro, como um laboratório desse. E a partir de, quando ele vai acumulando horas, ele vai ser avaliado para ele subindo de níveis. Então ele começa nessa parte teórica, passa por um laboratório simulado e ele vai começar assim a entrar num laboratório real. Então essas primeiras entradas no laboratório real é com supervisão, né, sempre para saber se a pessoa está fazendo os protocolos da forma correta, e depois ele vai ser liberado aí para poder entrar no laboratório e ter autonomia para fazer isso. Então essa etapa ela pode durar até 1 ano, né, de treinamento para uma pessoa ser capaz e ter autonomia para entrar numa área NB4 e trabalhar com esses agentes classe 4. Nos treinamentos que a gente desenvolve aqui, é muito abordado os protocolos. Esse tipo de laboratório, tanto de nível de biossegurança 3 e 4, existem protocolos desde a entrada. Então, quando o pesquisador está se preparando para entrar, existem protocolos de segurança, de conferência dos EPIs, a forma certa de colocar os EPIs, e tem os protocolos também de prevenção de acidente, até para solucionar possíveis acidentes que podem acontecer dentro do laboratório. Então, aqui a gente consegue preparar os pesquisadores para que eles saibam como agir diante de qualquer situação que possa ocorrer durante as pesquisas, durante os experimentos.
Os novos protocolos incluem traje especial como macacão pressurizado, capacete, botas e luvas acoplados. Além disso, o pesquisador fica conectado a uma mangueira que fornece ar filtrável e respirável. No caso do nível de biossegurança 4, a principal diferença é que o pesquisador ele não respira o ar de dentro do laboratório. Então, se a gente for ver os níveis, por exemplo, no nível 2, nível 3, o pesquisador respira um ar filtrado, seja com uma máscara ou com um respirador motorizado. Quando chega no nível de biossegurança 4, o operador ele vai respirar um ar que vem de fora do laboratório. Por isso, a necessidade desse macacão, a gente vai ver daqui a pouco, que ele fica inflado. Então, essas mangueiras azuis, por exemplo, é um ar que vem de fora do laboratório, um ar filtrado, ar respirável, e esse pesquisador não tem contato nenhum com o laboratório. A saída do laboratório de nível 4 também precisa ser rigorosa. Para garantir a segurança do pesquisador e evitar qualquer exposição de risco, o profissional passa por um banho químico obrigatório, ainda com um macacão, por cerca de 7 minutos. O treinamento começa de uma forma lúdica, com brinquedos e tintas, para que os pesquisadores criem habilidades motoras com os equipamentos de proteção individual, sem que haja risco biológico. Os pesquisadores, quando colocam essa roupa a primeira vez e entram nesse espaço, primeiro eles têm que garantir a habilidade de se movimentar com essa roupa. Então, o primeiro passo é aprender a fazer uma conexão e desconexão, né? Porque você sempre tem que estar conectado com pressão positiva, né? Para manter a segurança, porque se a gente tiver qualquer comprometimento com a roupa, o ar vai sair e vai impedir esse refluxo de ar. Então, o pesquisador está conectado enquanto ele está trabalhando. Ele vai precisar se locomover de uma área de trabalho para outra, ele vai precisar desconectar e conectar na mangueira mais próxima para continuar o trabalho. Então, a primeira etapa do treinamento é conseguir ter essa habilidade de locomoção com a roupa e aprender a conexão e desconexão. A segunda etapa vai ser criar essa habilidade motora, né? Porque a gente trabalha ali com algumas camadas de luva. Então, geralmente, nessa roupa tem uma camada de luva por baixo e uma luva por cima. E dependendo do procedimento, você pode ter até outras luvas por cima dele. Então, você imagina que a habilidade motora vai ficar mais reduzida mesmo. E lembrando que nos experimentos no laboratório, você vai manusear tubos, coisas que são muito delicadas. Então, você precisa ter essa capacidade, né, de manipular esses equipamentos com esse EPI. Então, a primeira parte do treinamento é estimular a coordenação motora através de, a princípio parecem brincadeiras, mas que tem um fundo didático muito importante, né? E também tem essa capacidade lúdica da pessoa esquecer um pouco que ela está com essa roupa e se concentrar nessa atividade que ela está fazendo. Então, como vocês observaram, tem uma linha lógica, né? Onde ela vai estar com os brinquedos ali manuseando até ficar cada vez mais real e mais parecido com o laboratório, né? Até que ela esteja pronta para sentar dentro da cabine de segurança biológica, que é esse equipamento, e poder fazer os manuseios lá dentro. O complexo laboratorial de máxima contenção biológica representa um avanço para o Brasil, que permitirá pesquisas com patógenos capazes de causar doenças graves e com alto grau de contágio, das chamadas classes 3 e 4. Estrutura essa que não existe até hoje em toda a América Latina. 12:00 mais 34 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta sexta-feira e vamos com as notícias do Legislativo, porque durante todo este mês de janeiro nós estamos mostrando aqui os trabalhos das comissões no último ano. Hoje é a vez da Comissão Permanente de Educação e Esporte. Sob a presidência do vereador Benê Lima, a Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas realizou 8 reuniões ao longo de 2025. Além do presidente, o grupo também é formado pelos vereadores Roberto Alves, Carlinhos Camelô, Dr. Ianco e a vereadora Guida Calisto. Tudo que passe pela educação de Campinas passa na comissão, nome de rua também que os vereadores gostam bastante de fazer aqui em Campinas. E a gente acompanha bastante para ver quem que é a pessoa, se tem algum histórico pregresso aí, né? Cidadão campineiro também passa pela nossa comissão, denúncias de pais e alunos de escolas municipais, de creche, falta de vaga. Então, a importância dessa comissão é a gente acompanhar e cobrar o executivo, cobrar que era o secretário Tadeu, agora é a secretária nova, né?
Então a gente tem um trabalho muito bom assim com o executivo. Relatamos só da minha autoria foram mais de 200 projetos relatados aí na Comissão de Educação. A gente acompanha alguma denúncia de pais e alunos também de escolas. Acompanhamos o caso da escola Valerier, lá do Campo Grande também, que foi a questão da reforma, a questão da reclamação dos pais. Benê Lima também falou das expectativas da comissão para o ano de 2026. Então esse ano a gente trabalhou bastante. A expectativa do ano que vem é trabalhar um pouco mais, né, para a educação de Campinas e acompanhar os projetos que passam pela comissão aqui na casa. Apresentado pelo vereador Paulo Haddad, o projeto para a criação da Semana Municipal da Dança em Campinas foi aprovado aqui na Câmara, sancionado pelo Executivo e agora é lei. O município de Campinas passa a contar com um novo marco em seu calendário oficial de eventos. Foi sancionada a Lei número 16.860, de autoria do vereador Paulo Haddad, que institui a Semana Municipal da Dança. A iniciativa, que será realizada anualmente na quarta semana de agosto, tem como objetivo principal transformar a cidade em um polo de referência artística, promovendo a profissionalização de coletivos, academias e companhias, além de incentivar a ocupação de espaços públicos por toda a cidade. É importante que a gente vai dar visibilidade a esses profissionais, criar todo um ambiente, não só de formação, de atualização, né, para as pessoas que queiram se aprimorar, as oficinas de danças, enfim, as academias de dança que se envolvam nesse projeto, artistas, né, que eventualmente tenham aí carreira solo, mas queiram também participar, parcerias com entidades privadas. Então, acho que isso traz para a cidade de Campinas e para o artista em si uma visualização, uma oportunidade que até então ele não tinha, né, a especificidade. A proposta prevê uma estrutura de apoio que contempla o aprimoramento da gestão administrativa e financeira dos profissionais do setor. A própria formação, o aprimoramento, né, essas oficinas vão ajudar nesse sentido. E é legal porque você traz alguns professores que poderão fazer um trabalho diferenciado com alguns artistas, né, que se tornarão ali naquele momento alunos, né, para que eles possam aprimorar a sua técnica, aprimorar a sua capacidade de entrega para a população, que com certeza a população irá abraçar esse projeto, irá abraçar essa semana e interagir com todos os atores nesse momento tão especial da nossa cultura, da nossa arte na cidade de Campinas. A lei determina que todas as atividades promovam a inclusão e a acessibilidade, assegurando o envolvimento de toda a população. A gente tem que ter a acessibilidade, mais do que isso, a inclusão. Então, hoje nós temos uma leitura, um olhar todo especial para aquelas pessoas que até então, no passado não muito distante, elas eram, né, elas não tinham a preocupação e a atenção que hoje não só o poder público, mas as famílias hoje têm, né, uma preocupação especial. Vamos colocar aqui algo que tá muito em pauta, o transtorno do espectro autista. Então, você tem crianças ou adultos hoje que são diagnosticados tardiamente com esse transtorno, que, né, de alguma forma passaram anos, né, sem uma atenção, sem um olhar mais carinhoso, um olhar mais crítico e inclusivo que a gente tem que ter nos dias de hoje. Lei Manuela, que proíbe o funcionamento de motores de sucção em piscinas de uso coletivo enquanto abertas aos usuários, também é sancionada pelo Executivo. A Lei 16.866, publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2026, cria a Lei Manuela, que proíbe o funcionamento de motores de sucção em piscinas de uso coletivo enquanto abertas aos usuários, obriga a instalação nesses motores de dispositivos de segurança e proteção dos usuários e dá outras providências. De autoria da vereadora Débora Palermo, a proposta foi aprovada em 2025 pela Câmara após a votação em 2 discussões em plenário.
ele obriga esses dispositivos e também quando estiver ligado o motor, também uma placa avisando que está ligado ao motor para que a pessoa tome os devidos cuidados e a gente não veja mais nenhum tipo de acidente com as pessoas, perdendo inclusive a vida não só em Campinas, mas no país a gente já ouviu muitos outros acidentes. Então foi isso que motivou eu escrever esse projeto e em homenagem à Manuela a gente deu o nome Lei Manuela. Em casos de desobediência à lei, poderá haver penalidades aos responsáveis, que vai desde a aplicação de multas com valor mínimo de 1.500 unidades fiscais do município, que hoje equivalem a cerca de R$ 7.500, até o fechamento do local. Medida que poderá ser revertida após a instalação do dispositivo. Para a vereadora, a medida é essencial para preservar vidas. O que motivou foi a morte, né, da Manuela, uma criança de 9 anos, né, que nós perdemos aí com esse acidente numa piscina de um hotel em Campinas. E para que a gente não veja mais notícias como essa, seja com criança, com adulto, com animais, mas o dispositivo tem que existir, tem que haver segurança para que a pessoa faça o uso com tranquilidade. Então, eu acho que não tem como a gente não tomar essa providência urgente nessas piscinas de uso coletivo, porque a pessoa não sabe quando está ligado, quando não está esse motor de sucção. E mais uma lei foi sancionada aqui no município, a que determina o uso de tecnologia OCR em radares para reforçar a segurança e auxiliar no combate ao crime. De autoria do vereador Igor Diego e do ex-vereador Major Jaime, a Lei nº 16.865 determina que, a partir de agora, sempre que novos radares forem instalados em vias públicas de Campinas, o município deverá priorizar equipamentos com tecnologia OCR, o Sistema de Reconhecimento Óptico de Caracteres. Nós temos duas linhas aí que esse projeto visa. Uma é a preventiva, né, que é a investigatória também, que é o seguinte: hoje, se um carro ele é roubado e tem essa boletim de ocorrência aí feito, essa placa ela entra no sistema dos setores de segurança. Em qualquer radar de trânsito ou semáforo que tem um equipamento que tem a finalidade hoje de pegar uma infração de trânsito, ele passa também a identificar que esse veículo passou naquele local. Então, tem uma medida ostensiva, rápida de recuperação. Além disso, ela vai ajudar também em investigações. Então, vamos supor que os carros que estão sendo muito roubados, a polícia identifica que está passando em uma determinada avenida da cidade. Então, a Polícia Civil já vai saber onde que é essa quadrilha, né, esse crime organizado está indo, está direcionando, o que vai ajudar nessas investigações. A nova legislação também determina que os equipamentos com a tecnologia OCR enviem as imagens capturadas ao Centro Integrado de Monitoramento de Campinas. Os radares já estão colocados, existem vários pontos na cidade, então é uma questão de fazer com que as próximas empresas, as próximas contratações e até a atual, se isso for possível, que ela já coloque à disposição essa tecnologia para ser utilizada pela segurança da cidade. No Brasil hoje, que conseguem ter um monitoramento de toda a cidade, entradas, saídas, né, quem circula nos ambientes ali da cidade. Então essa tecnologia, numa cidade com 1 milhão, quase 1 milhão e 300 mil habitantes, vai ser muito eficaz. E como eu disse, eu agradeço o vereador Igor por essa iniciativa, ter trazido e a gente ampliar um pouco mais essa discussão. Certamente vai ajudar bastante, porque em Campinas nós temos mais de 800 equipamentos hoje de radar, que a partir dessa lei ser sancionada, nós passaremos a ter 800 equipamentos para segurança pública. Fim de semana em que Ponte Preta e Guarani vão em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. Amanhã, no sabadão, a Macaca enfrenta o Capivariano fora de casa e o técnico Marcelo Fernandes não para de receber más notícias,
porque o atacante Jé está sendo negociado com uma equipe da Turquia e não deve mais atuar com a camisa da Macaca. As contratações que foram realizadas ainda não podem estrear por conta do transfer ban, então mais jogadores da categoria de base devem compor a formação titular. A Ponte não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória, porque é a lanterna da competição. E no domingo, 8h30 da noite, o Guarani recebe o Santos aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. O técnico Matheus Costa, que foi demitido pela manhã, readmitido no mesmo dia, as trapalhadas, da diretoria do Bugre, tem problema, porque o atacante Luca foi expulso na última rodada, portanto é desfalque. E com isso, o Maranhão deve começar a partida como titular. O Kevin, que é o destaque da categoria de base, deve compor o elenco e ficar aí no banco de reservas. Bugre vai em busca da primeira vitória, mas tem esta pedreira pela frente, até porque o Santos vem de derrota para o Palmeiras. Sobre ingressos, na cabeceira principal e no tobogã, R$40 a inteira e R$20 a meia entrada. Debaixo do tobogã, R$60 a inteira. Promessa de um bom público e claro que na segunda-feira a gente conta a história das duas partidas, entre Capivariano e Ponte Preta, e também este duelo entre Guarani e Santos. Bom, e além de futebol, tem muita cultura aqui neste fim de semana na cidade de Campinas, porque tem exposição, tem teatro, tem show, tem peça infantil, estreias no cinema e muito mais que você acompanha a partir de agora na nossa agenda cultural. Olá, a agenda cultural desta semana fala sobre a campanha de popularização do teatro, com entrada a R$20 a inteira, R$10 a meia ou antecipado, que acontece aqui no Teatro Castro Mendes, com destaque para as peças em cartaz neste fim de semana. Além disso, tem estreias no cinema, shows, exposições e muitas atividades culturais. E a gente começa pelo cinema. Davi nasce um rei. É a história do jovem pastor Davi que cuida do seu rebanho com bravura e dedicação, sem imaginar que o destino lhe reserva um trono. Após receber a profecia de um ancião que seria o próximo rei, ele vê seu povo ser oprimido pelo gigante Golias. Movido por uma fé inabalável, o pequeno Davi aceita o desafio impossível e enfrenta o inimigo. Sua vitória heróica não apenas salva sua gente, mas o transforma em um líder lendário e amado por todos. A nossa verdadeira batalha não é contra carne e osso, mas nos nossos corações. Eu sou um pastor. O que mais posso fazer além de cuidar das minhas ovelhas? É só deixar te guiar! Davi. Hamnet, a vida antes de Hamlet. Unidos pelo amor, Agnes e William Shakespeare enfrentam o maior golpe de suas vidas, a morte precoce do filho Hamnet aos 11 anos. Enquanto o casal tenta sobreviver ao luto avassalador, o vazio deixado pela perda torna-se o solo fértil para uma inspiração inesperada. O drama explora como o sofrimento pessoal do dramaturgo transformou-se em força criativa, dando origem a uma das obras mais icônicas da literatura mundial. What do you see? You will live. O Diário de Pilar na Amazônia. Acompanhada de seu amigo Breno e do gatinho Samba, a jovem Pilar embarca em uma jornada épica ao ser transportada por uma rede mágica diretamente para o coração da Amazônia. Lá, eles unem forças com Bira e a jovem ribeirinha Maiara, cuja comunidade foi devastada. Juntos a criaturas encantadas da floresta, esse grupo destemido enfrenta perigos para localizar a família desaparecida de Maiara e combater a ameaça do desmatamento, lutando para preservar a vida e a magia da natureza.
A gente vai fazer de tudo para proteger a floresta. E minha palavra não volta atrás. Da mesma criadora de Detetives do Prédio Azul. O Diário de Pilar na... Extermínio, o Templo dos Ossos. 30 anos após a devastadora infestação viral, a sociedade luta para sobreviver em um futuro incerto. Enquanto o Dr. Kelson tenta negociar uma trégua inédita com Alpha, o líder dos zumbis, o jovem Spike vive um pesadelo nas mãos de uma gangue de humanos sanguinários. Em meio ao caos, ambos descobrem uma verdade aterrorizante. Em um mundo em ruínas, a desumanidade dos sobreviventes pode ser uma ameaça muito maior do que o próprio vírus ou os infectados. O beijo da Mulher-Aranha. Em uma prisão argentina na década de 80, um prisioneiro político divide a sua cela com Luiz. Para suportar a dureza do cárcere, Luiz narra tramas de filmes fictícios e memórias de sua própria vida, criando um refúgio de imaginação. No Miss Campinas também tem cinema. Nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, com classificação de 18 anos, tem Nosferatu. Uma jovem noiva é deixada sob os cuidados de amigos quando seu marido viaja para a Transilvânia para um encontro com o Conde Orlok. Atormentada por visões terríveis e uma crescente sensação de pavor, ela logo encontra uma força maligna que está muito além de sua compreensão. É a nova versão do clássico longa-metragem expressionista mudo Nosferatu, de 1922, e também uma adaptação do romance gráfico. We are here encountering the vampire. Nosferatu. Sábado, às 4h, com classificação a partir de 12 anos, é a exibição de Menina Silenciosa, uma história situada em 1981, em que o filme segue uma menina retraída de 9 anos que experimenta um lar amoroso pela primeira vez quando passa o verão em uma fazenda com parentes distantes. Adaptada de uma novela de Claire Keegan, a produção foi indicada ao Oscar de melhor filme internacional em 2022. A partir das 7h30, tem o Último Pub, com a classificação a partir de 16 anos. Na história, o dono de um pub luta para manter o seu negócio vivo em um pequeno condado da Inglaterra. Quando refugiados começam a ocupar as casas vazias da região, a tensão aumenta e a união dos habitantes locais é colocada à prova. A obra foi indicada à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2023. It takes strength to build something new. It takes strength to build something beautiful. Já no domingo, dia 28, a partir das 4h, no MIS pode ser conferido a obra Dias Perfeitos. Hirayama trabalha como limpador de banheiros públicos em Tóquio. Ele parece satisfeito com a sua vida simples, segue um dia a dia estruturado e dedica o seu tempo livre à paixão pela música e pelos livros. Só que também gosta de árvores e fotografia. Mas o seu passado é gradualmente revelado através de encontros inesperados. O filme teve prêmio de melhor ator para Koji Yakusho no Festival de Cannes de 2023. Hora de falar de show, porque a Festa do Figo de Valinhos tem nesta sexta-feira a apresentação do pagode de Jeito Moleque. Já no sábado, as atrações ficam por conta de Natanzinho Lima e Eles Justos. No domingo é dia de Zé Neto e Cristiano, Luiz Miguel e Daniel. Já na segunda-feira,
a Festa do Figo recebe Panda. No dia que se sentirem segura, eu te seguro. Vamos falar de teatro? Sábado, o Ponto de Cultura Cia Santa apresenta Pinóquio a partir das 3 horas da tarde. Já no domingo, no mesmo horário, é dia de Gato de Botas. E a campanha de popularização do teatro, que acontece até 7 de fevereiro e reúne diversas companhias, tem neste fim de semana no Teatro Castro Mendes, a partir das 3 horas da tarde, A Cigarra e a Formiga. Também no sábado, a partir das 8 da noite, Depois que Ela se Foi. Já no domingo, às 3 horas da tarde, será a apresentação da peça Pinóquio. Lembrando que os ingressos são R$ 20 a inteira, R$ 10 meia ou antecipado. No Sesc, além do Sesc Verão com as atividades esportivas lúdicas, tem o espetáculo As Aventuras de José Pé, que acontece nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no Espaço Arena. A entrada é livre com retirada de ingressos limitados. No sábado, às 10h30 e às 2 horas da tarde, tem a intervenção Troco Ramas por Histórias, que vai acontecer no Jardim do Galpão. A entrada também é livre, sem retirada de ingressos. No sábado também, às 4 horas da tarde, no Jardim do Galpão, com entrada livre, chega o espetáculo Coco do Pajé, a levada do toré indígena e a força da ancestralidade nordestina na pisada do coco. E no domingo, às 4 e às 5 da tarde, na área de convivência do Sesc, acontece o espetáculo Heróis Urbanos, com o grupo Die Hard Crew. E no domingo tem Escuta o Cheiro, no Espaço em Souzas, que começa com a tradicional roda de samba na edição de janeiro, no quintal mais charmoso do distrito. A atração é o grupo Pocket Samba, criado pelos amigos Carlinhos Du, Emerson Monte e João Newton. Fim de semana chegando e a instabilidade persiste aqui na região, viu? Tem previsão de chuva tanto para o sábado quanto para o domingo, principalmente à tarde e à noite. E existe a probabilidade de tempestades, rajadas de ventos e descargas elétricas. Então, nebulosidade em alta tanto no sábado quanto no domingo. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Num domingo mais chuvoso, mínima de 20 e máxima de 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.